EQED, Sara Miranda, é uma honra imensa. Finalmente a senhora consegue chegar até aqui para a gente bater esse papo. Já quero lhe agradecer a sua disponibilidade, a sua vontade de contribuir, né, com o Toalha de EQED, e já pedir que a senhora se apresente, quem é a senhora, suas tradições, de onde a senhora trabalha esse tempo todo. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a oportunidade, né? Ah, imagina. Ainda mais quando a gente tem que falar da nossa religião, um prazer, a gente que está passando agora por essa fase aí de intolerância, né, religiosa. Então é importante a gente mostrar a nossa cara, né? Nós não podemos nos omitir, né? A gente tem que dizer quem somos e de onde viemos, né? Com certeza. Eu sou EQED Sara, mais conhecida na minha casa como Soji, que foi o nome que o Ogum já me deu. Eu comecei a minha trajetória em 1995, em 75, em Vicente Carvalho, né, na casa de Valmir do Oxalá, que era filha da Vó Marlene, que era de Balé de Vila Valqueire, né? Já lhe vão 40 anos. Já vão 40 anos. Caramba. E aí fiquei lá uns 14, 15 anos, e aí depois o próprio Orixá me tirou, me levou para casa do Ogunjá, da falecida Corina do Ogunjá, né? E eu fui escolhida, né, por ele para ser a EQED. Infelizmente, na época, ela depois veio a falecer, eu fui confirmada pelo Ogum já na cabeça do zelador, que era o filho pequeno dela, Júlio de Oiá, né? Mas teve uma trajetória assim, a minha vida, e eu devo tudo a esse orixá, porque é uma história assim que até me emociona, porque ela faleceu no dia agora fez aniversário, 18 de janeiro, né, e foi enterrada no dia 19, quando foi no dia 20, eu fui para o meu trabalho lá no Hospital Souza Aguiar, e aí apareceu um homem na Central do Brasil de terno. Eu senti alguém me seguindo. Quando eu olhei, tinha aquele homem de terno e com algo debaixo do braço, que eu pensei até que fosse uma Bíblia. E ele virou-se para mim e disse assim: você poderia me dar um minuto da sua atenção? E eu disse para ele: olha, eu não posso porque eu estou indo para o meu trabalho, eu estou de branco, né? Além da profissão, né? Pelo sentido, né, do falecimento dela. E aí ele pegou e disse assim: se fosse um presente do orixá para você. E aí eu tomei um choque com aquilo e eu disse assim: até um palito de fósforo. Aí ele deu um sorriso, aí ele falou assim: eu passei anos procurando a pessoa para dar esse presente. E um dia uma preta velha disse para mim: na hora certa, no momento certo, no lugar certo, você vai encontrar a pessoa certa. E encontrei você hoje. Olhei para ele, ele pegou aquilo, abriu, era uma agenda. E dessa agenda ele tirou um do Ogum de 3 fios e botou na minha mão. Eu fiquei parada, as lágrimas vieram aos meus olhos e eu disse para ele: você não sabe o presente que está me dando. Nossa! Ele disse: é seu. Eu peguei aquele do Ogum, coloquei dentro da minha bolsa, fui trabalhar e doida que amanhecesse o dia. E fui direto pro barracão, cheguei lá, virei pro meu zelador e falei: pai, Júlia, um homem me entregou isso. O que eu faço? Aí ele pegou, o seu Ogum lhe deu a resposta. Ele tinha lhe escolhido para ser EQED da casa dele, só que não deu tempo, porque... E aí eu virei para esse cidadão que me deu e falei: o senhor não sabe o presente. Ontem enterramos a nossa avó, que era do Ogunjá. Ele olhou pro tempo e deu um sorriso. Caramba, que beleza. Sabe? Então, foi assim uma prova. Então, eu tenho um amor, um carinho, uma dedicação. E aí, há 17 anos, eu fui confirmada como EQED dele. Entendeu? Estou lá. Então, tenho 40 anos, né? Uma vida dentro da religião, 17 anos de confirmada.
tem paixão pelo... Estudou o Obaloaí, tem paixão pelo meu pai, o Obaloaí, por todos os orixás, né? Axé, E axé. essa é toda a minha trajetória. Entendeu? Eles são o ar que eu respiro, enfim. Tudo. Eked, e essa questão de trabalhar fora e servir a casa de santo, como é que funciona isso? Olha, Dá tempo, é complicado? Não, a religião lhe impediu? Foi algum obstáculo? não, nunca foi. Entendeu? Eu acho que quando você faz as coisas com amor, quando você já é direcionada pelo orixá para aquela missão, não existe obstáculo. Sim. Eu vejo por esse lado, né? Sempre, e era uma coisa assim impressionante, às vezes tinha função na roça e eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu estou de serviço. Aí o colega falou assim, não, Sara, pode deixar que você vai e eu fico. Então havia sempre, nunca tive, sabe, eu não posso dizer, nesses anos todos, assim, houve empecilho para mim, servir ao orixá. Sim. Entendeu? De passar, às vezes, a semana inteira acordado, sem ter sono, enfim, ali em função, né, das minhas responsabilidades. E a senhora, além de Eked, de religiosa, de enfermeira? Eu sou técnica, eu sou auxiliar e técnica de enfermagem. Como é que a senhora, e está tendo esse tempo todo dentro da religião, como é que a senhora está observando as transformações que a religião sofreu? Olha... Sofreu transformações? Não, e continua, né? E continua. Porque a gente vem de um princípio, né, hierárquico, né? Os mais velhos, respeito, né, aos mais velhos, a ordem, né, dos orixás, né, sendo cumprida. Hoje fica assim, não vejo mais, sabe, aquela coisa, querem mudar o jeito da vestimenta dos orixás, é uma coisa que eu ainda não consegui, entendeu? Alcançar. Às vezes eu pergunto assim para eles, porque eu aprendi uma cartilha há 40 anos atrás, Sim. por orixá. Sim, perfeito. E aí, eu quando vejo alguma coisa, hoje em dia agora com a internet, essas coisas, você vê cada coisa que você fica roxo, né? Eu já sou preto. Né? E aí você vê coisas que você fica roxa. Aí eu pergunto, às vezes, né, quando tem alguma das entidades, né, eu pergunto, vem cá, a cartilha mudou? Não! Porque coisa que no passado você não viu que você vê hoje. Esse não, a cartilha não mudou. Continua sendo aquilo que a senhora sempre foi, dentro daquilo que a senhora aprendeu. Entendeu? Então, eu vou levando mais determinadas situações que hoje eu vejo, eu acho que nos... espantosas. Entendeu? Sabe, eu acho que tá faltando respeito com os orixás, respeito dentro da religião, entendeu? Não seria isso, por exemplo, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui, as pessoas precisam definitivamente entender que a nossa religião é uma religião iniciática. Exatamente. Só participa, só funciona e atua quem passa pelo processo de iniciação. Isso. Portanto, não é uma religião para todos, uma religião popular. A senhora não acha, porque eu também não tenho isso concluído, mas que esse inchaço ou essa coisa de colocar para dentro da casa para iniciar pessoas que não são efetivamente do candomblé, porque isso a gente percebe. É verdade. Não percebe? Não se nota isso? Que esse inchaço pode ter trazido elementos estranhos à prática do candomblé? Eu vejo até por esse lado, e a gente vê aí pela internet, que a gente vê coisas que, né, que muitas das vezes não tem nem nada a ver, né? De olhar para uma comida e dizer, ai, que coisa linda, eu vou fazer na minha casa igual. Gente, pelo amor de qualquer coisa, sim, sabe? Para mim é difícil isso, né? Porque cada casa tem, né, a sua liturgia, o seu princípio, que no fim se torna tudo um denominador comum. Exatamente. Eu vejo por esse lado, claro, né? Claro. Mas... as casas não são tão independentes como o pessoal acha, né? que é, né? Exatamente. Antigamente tinha aquela coisa de, né,
um ia na casa do outro, Sim, participava, né? Enfim, mas era uma coisa fechada entre eles, mas com a participação de outros mais velhos de outro axé, né? Isso ocorria muito. Hoje a gente vê muita curiosidade. Vou tirar aí pela internet cada coisa que a gente vê, que a internet, ela realmente... E eu me sinto até mal com determinadas coisas que eu vejo, que eu acho, o que aquele está fazendo ali? Sim. Entendeu? Sim. Coisas que não era, né? E a gente não vê isso de outras denominações, vamos dizer assim. Porque né? ainda que a gente não conheça profundamente todas as nações, todas as tradições, a gente sabe que são elementos que têm coisas em comum. É verdade. A gente sabe, se a senhora for no candomblé de Queta, a senhora sabe, ainda que tenha diferença, mas sabe o que vai acontecer ali. Exato. Quando a gente vê uma coisa que a gente não encontra referência em lugar nenhum... É complicado. Daquilo tudo que a gente já viu durante esse tempo todo, o que é isso? É um fundamento novo? Uma interpretação? Uma implementação de uma vontade pessoal? O que é aquilo? De orixá não é, porque a senhora com 40 anos de santo já viu um bocado de candomblé. Já deve ter frequentado um bocado de casa. E como é que a senhora nunca viu essas coisas? Não é isso? É verdade. E de onde saem, então, essas coisas? É meio complicado, né? É muito, entendeu? E agora a gente está aí perdendo nossos mais velhos, né? Que tem tudo, né? Eu fico pensando, a minha preocupação é o futuro. O futuro é que me preocupa, entendeu? Porque a gente sabe que cada um tem os seus cargos. Hoje a gente vê, entendeu? Pessoas que acham que vai dar os 7 anos e que tem que ser um zelador, uma zeladora. Será que? Entendeu? Essa coisa virou meio que automática. Exato. Né? Antigamente você fazia dentro da sua casa, e na minha casa é assim até hoje, as roupas, os aparamentos, tudo é feito dentro do axé. Por quê? Porque você está voltado para aquele noviço que está ali, então tudo tem que ser feito no sentido dele. Sim. Eu não posso estar fazendo um fio de conta, conversando assuntos, entendeu? Ou pior, comprar pronto. Entendeu como é negócio? Já vende que ler pronto. Entendeu? Aí, hoje você chega, chega num barracão, acha o barracão lindo, quero fazer o meu igual. Mas não sabe que ele tem um fundamento. Sim. Entendeu? Não sabe que aquilo ali tem um fundamento. Tá tudo muito superficial. Entendeu? E aí, poxa, então eu vou comprar o quelê, né? Eu vou comprar... Contregum. Vende pronto. Gente, pelo amor de Deus. É verdade. É cabeça, é ori. Eu acho que é para ser respeitado. E aí, você vê pessoas que já aconteceram uma ocasião, há alguns anos atrás, com o homem de tirar uma pessoa de dentro de um hospício. E aí, qual era o problema daquela pessoa? Sim. É verdade. Então, é muito complicado. Qual axé que vai ser colocado aqui? Sim. É de prosperidade, é de saúde? Sim. Então, você vê coisas, entendeu, como negócio? Que, às vezes, né? Fica difícil. Roncol, o que é roncol? Roncol é o útero materno. Sim. Isso tudo que a senhora está falando é a mais absoluta verdade, e acho que a gente pode estabelecer, sim, um parâmetro de diferença entre as pessoas que são militantes de dentro da Casa de Santo, as pessoas que estão junto, que acompanham o desenvolvimento das obrigações da Casa de Santo, as datas, a questão interna do axé, da pessoa que olha a casa só pelo ponto de vista da beleza e da festa, né? Eu acho que isso a gente percebe essa diferença. Mas, na sua compreensão e pela sua experiência, obviamente, o que a senhora poderia definir
que venha a ser uma EQED? Qual é o papel dessa mulher dentro do candomblé? A EQED, ela tem que ajudar em tudo que for, né, pertinente à casa, né, a acompanhar o zelador dentro das funções, né, em visitações aos axé, mas acima de tudo ela tem a responsabilidade, que ela já traz essa responsabilidade desde o ventre materno, quando o orixá escolhe. Sim, perfeito. Né? E se o orixá, ele lhe escolhe quando ainda está dentro do ventre materno, você não pode ser propaganda dentro enganosa dentro de uma casa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E isso eu tenho certeza que dentro da casa do Ogunjá, eu não sou propaganda enganosa. Eu dou minha vida pelo meu axé. Eu dou minha vida defendendo o meu zelador, defendendo a minha casa, defendendo os meus filhos e os meus irmãos. Perfeito. Defeito todos nós temos, eu também não sou perfeita. Sim, claro. Eu quero brigar, eu quero falar, quero chamar atenção, mas para o bem de todos. Sim. Construtivo. Perfeito. Mas não quero que ninguém toque um dedo sequer nos meus. Porque eu sou do Balô e com Oiá. Eita! Eu viro um búfalo, se for preciso, para defender minha casa e os meus filhos. Axé. A minha família de axé. Axé. Perfeito. Então, EQED para mim é isso. É uma defensora do axé. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Brilhante. EQED Sara, a gente se conheceu numa situação especial, que foi a campanha eleitoral de 2012. A senhora saiu candidata a vereadora. Eu queria que a senhora relatasse para a gente como foi, como é essa sua luta, essa sua militância política, que a senhora se apresentou como EQED, a senhora participou dos programas, dos debates que foram promovidos como uma EQED. Como foi como é, na sua compreensão, essa questão da representação que a gente precisa? A gente precisa ter um representante, a gente precisa se organizar para isso. Qual é a sua compreensão dessa situação hoje? Eu acho que nós precisamos nos organizar para isso. Aquela não foi a primeira vez, né, que eu vim candidata. Dentro da religiosidade, a bem da verdade, foi a primeira vez, mas eu já vim desde 88, né? Porque eu sempre militei, fui sindicalista, fui de executiva de central sindical, entendeu? Então, sempre militei fora da religião. Na religião, eu estou mais ativa de uns 10 anos, né, para cá. Mas sempre foi a nível de comunidade, a nível da área da saúde, né, que é a minha área específica, né? E nas outras ocasiões eu tive mais votos do que agora. Agora é engraçado, eu tive mais votos, né, nas anteriores do que nessa vindo candidata, né, pela religião, pela matriz africana, entendeu? Eu acho que o nosso povo, ele ainda não está preparado, ele quer reivindicar direitos, mas não sabe brigar pelos seus direitos. Sim. Eu acho que essa conscientização política é que nós temos que ter. Então eu escuto muitos falar, não, nós temos que resolver os problemas dentro da nossa casa. Só que agora os problemas, eles transcendem aos portões da nossa casa. E muito, né? E muito. Sim, né? É verdade. Porque política nós fazemos todo dia. É verdade. Não precisa ser política partidária, né? A política de reivindicação por um colégio, né? Por uma ação social, né? Dentro da sua comunidade. Enfim, então são coisas que a gente tem que fazer. E para a gente hoje ter algum benefício dentro, porque tá aí, existe lei, existe dinheiro, verba liberado para todos os templos. Sim. Né? Inclusive os nossos. Sim. E nós não temos esse direito. Nós fazemos tudo, nós nos cotizamos dentro das nossas casas, né? Para dar alimentação para aquele povo do axé e para quem chega.
né? Um bom caçaco, um bom xixi, né? Opa. Né? Ajude muito. Mas a gente precisa levar isso para fora dos nossos portões. É verdade, é verdade. Mas a gente precisa ter gente política para nos ajudar a resolver essas questões, para ter a verba, para ter proteção, enfim, uma série. A garantia da lei. Não é? Com certeza. Entendeu? Com Então, certeza. mas o nosso povo ainda não tem essa consciência política, né? Eu pensei, aliás, nós, né, pensamos até que pela primeira vez a mídia foi aberta, né? Sim. Para nós, né? De matriz africana, coisa que antes, né? A gente era tolhido, Sim. né? Essa é a grande verdade, a gente sempre foi tolhido em tudo, né? Sim. E não vi essa contrapartida, né? Eu acho que consciência, entendimento o nosso povo tem. Eu acho que não conseguiu associar isso ainda a essa questão da militância partidária. Mas eu acho que do jeito que nós estamos hoje, ou nós começamos a modificar Exatamente. a nossa postura, ou a gente vai passar por situações muito mais difíceis Com certeza. do que a gente já passou nesse tempo todo. Com certeza. Porque eu estou vendo em determinadas secretarias, eu tenho observado, e que justamente são secretarias que nosso povo às vezes precisa. E quando você chega lá, quem está de frente é um evangelho. Nada contra a coisa, mas eu acho que... Porque eu tenho grandes amizades, eu tenho o pastor João Carlos, que agora está lá para o interior de São Paulo, o Naite Júnior, né, que é diácono, né, tem o pastor Jorge, são pessoas, são meus irmãos. Eu posso dizer que são meus irmãos. Sim. Entendeu? Cara, mas tem um segmento que quer destruir. E aí a minha preocupação é o amanhã. Perfeito. Porque estão pegando secretarias, comissões, ministérios estratégicos. Sim. Entendeu? Né? Perfeito. Eu não preciso nem muito longe. Vou lhe dizer, os cemitérios. Procura saber quem são os responsáveis pelo cemitério. Hoje a gente não pode adentrar o cemitério para regar uma vela. Mas vai ver quem está no comando. Sim. Perfeito. Perfeito. Amanhã, quando eu estiver lá no alto, ou seja, na presidência da República, é muito fácil pegar aquela Constituição e rasgar. E criar a deles. Sim. 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 Entendeu? Verdade. Lá fora não tem o Alcorão, que todos têm que seguir a coisa. Aqui eles vão criar uma Constituição Sim. para seguir a religião deles. Que já está quase isso, né? Que já está quase isso. É verdade. E aí? É verdade. Eu tenho o direito de proferir a minha fé naquilo que eu tenho fé. Acredito nisso? Claro. Uma mulher se Jesus te ama? Claro, eu sei que ele me ama. Qual o pai que não ama seu filho? Sim, perfeito. Perfeito. Todos nós somos irmãos. Você é minha irmã também. Sim. Somos todos filhos de um só Criador. Exatamente. Entendeu? Tenha ele o nome que tiver. Tenha ele o nome que tiver. E olha que ele não se mostra para ninguém, porque ele não quer nem que ninguém veja a sua cor. Para que não haja discriminação. Exatamente. Essa é a realidade. É verdade. Cada um imagina ele de uma forma, Sim, mas ele não se apresenta para ninguém. Justamente, eu vejo por esse lado, para que não haja discriminação. Perfeito, perfeito. Entendeu? Esse é a minha visão. Entendeu? Perfeito. Ked, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas eu não queria deixar que a senhora deixasse fixado aqui, registrado, uma mensagem sua para o pessoal novo que está chegando no Candomblé, as Equedes novas, as Equedes, os Filhos de Santo novo, até os Ogã mesmo que estão chegando. É verdade. Que a senhora deixasse uma mensagem para eles da sua experiência, da sua vivência dentro do Candomblé. Acima de tudo, a gente tem que ter respeito. Respeito aos orixás, respeito aos nossos mais velhos, respeito aos nossos mais novos. Mas saber o que é uma hierarquia, ter pé no chão. Não adianta vir de sapato com salto alto.
Eu, quando saí, eu saí descalço com meu pai Ogum. Entendeu? Eu nunca vi na minha vida orixá de sapato. Eu, particularmente, eu nunca vi. Nem eu. Para ver a humildade. Eles mostram essa humildade no dia a dia, né? Eles vêm com uma roupa belíssima, mas os pés no chão. Sim, perfeito. Eles têm humildade, coisa que eles não precisavam, porque afinal de contas eles são uma energia, né? Mas que eles se curvam perante a gente para cumprimentar. Sim, é verdade. Eles têm tanta humildade que eles se abraçam entre si, os orixás. Então, eles não precisam falar. Eles demonstram nas suas atitudes e nas suas ações. É um exemplo. Eu sou um exemplo. Perfeito. Eu acho que cabe a nós seguirmos. Eu, às vezes, as pessoas falam, poxa, vou no candomblé, qualquer candomblé que eu vou, boto meu sapatinho, quando meu pai Ogum, para minha mãe, meu pai Balé, eu tiro. Se eu for dançar, eu vou descalço. Não, meu zelador, não. Sim. O orixá, por que eu vou, meu Deus, tá ali, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que esse respeito tem e deve existir. Sempre. Perfeito. Com respeito, você chega em qualquer lugar. Você tem as portas abertas em qualquer lugar que você chega. É verdade. E candomblé é para a vida toda, né? É verdade. Não é verdade. Não é uma festa, nem duas, nem verdade. 10. Não é verdade. É para a vida inteira. É isso Cabe aí. a nós, E né, até para aproveitar. depois da vida. E até para depois, né? É verdade. Obrigado, meu Eu irmão. que lhe agradeço. Muito obrigado mesmo. Que Ogum seja pela senhora Axé. e por todos nós. Axé, Viu? axé. Eu que agradeço.